Senhor, na presença gloriosa do Teu Espírito, nós Te louvamos. Na presença do Teu Espírito, nós Te glorificamos. Digno é Te adorar, digno é Te exaltar. Senhor, acalma o nosso coração, aquieta, Senhor, o nosso coração, leva cativo a Tua presença, os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos estejam agora se encontrando com o Teu Espírito Santo, e toda reflexão, todo pensamento, todo entendimento, seja para nos encontrarmos num ambiente de intimidade contigo. Cada coração que veio aqui, o Senhor conhece, ansiedades, dúvidas, desejos, necessidades, cada um, o Senhor conhece de uma forma muito especial, e porque o Senhor conhece e também ama, nós cremos, Pai, que o Senhor entrará com respostas, trará, Senhor, para os nossos corações, aquilo que o Senhor mesmo entende, sabe que é a nossa necessidade. Confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua mão forte. No nome poderoso de Jesus nós nos levantamos para declarar: ser exaltado, ser glorificado, bendito seja o Teu nome, Senhor, hoje e eternamente, amém. Glórias a Ele, glórias a Ele. Estamos na nossa terceira mensagem de uma série de 4, isso quer dizer que domingo que vem deveremos encerrar essa série de mensagens, cujo título é Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. É o título de um livro, não sei se você o tem, na Bookstore eu acho que não tem, mas é um livro que eu li, se não foi esse ano, foi o ano passado, e ele traz uma visão maravilhosa, uma visão teológica muito bacana, porque faz uma analogia, uma comparação bíblica, viu? Bíblica. Quando eu recomendo aqui que você passe na Bookstore, dê uma olhada lá e se sinta atraído para adquirir um dos nossos livros ali, seja um leitor de uma obra que vai te acrescentar, é justamente porque esses autores, eles foram inspirados pelo mesmo autor e inspirador da palavra. O Espírito Santo continua inspirando homens. Então esse livro, que foi retirado, que foi extraído essa série de mensagens, ele também se fundamenta na palavra. Não fosse assim, tenha absoluta certeza, nós não estaríamos pregando, estaríamos ministrando, estaríamos ensinando. O fundamento, o que fundamenta a palavra de Deus nesse ambiente, nesse lugar, nessa igreja, é a palavra de Deus. Hoje de manhã eu ofereci para aqueles, e nós temos alguns visitantes, obrigado pela presença honrosa de vocês, e para alguns que começam a caminhar conosco, uma degustação, né? Que é essa igreja, como é esse povo, o que eles fazem. Uma igreja estranha, parede preta, uma celebração diferente. Eu vivenciei isso, esse olhar de estranheza, e fui me deixando conhecer. Se permita conhecer, mas alguns fundamentos, alguns pontos eu quero trazer para você segurança, para que você se sinta seguro. Talvez você não se identifique com a liturgia, com a celebração, talvez não haja uma identidade que te atraia e te faça permanecer. Isso até é normal. Uns gostam de manifestações diferentes, mas uma coisa você pode ter certeza: quem governa, quem comanda, quem nos dirige, sobre o qual nós somos submissos, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que governa essa igreja. Nós temos sim uma hierarquia, nós temos líderes, temos pastores, nós temos o nosso pastor sênior,
nós temos uma equipe pastoral, temos pastores de extensão, temos pastores auxiliares na nossa igreja mãe, sobre o qual nós nos colocamos sob cobertura espiritual. Mas quem manda, quem governa aqui e lá, em qualquer lugar, é o Espírito Santo. E também, para te acrescentar, acimentar a tua segurança, nós procuramos, como pastores, pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Esse é um princípio que norteia o nosso posicionamento. Nós damos oportunidades, recorrentemente homens e mulheres sobem para ministrar, mas a orientação para todos é que pregue a palavra. Se não fala na palavra, não fale você. Se a palavra não falou no seu coração, não traga para as pessoas. E assim tem sido. Agora, nós vamos ver, à luz da ministração de hoje, o que você recebe desse púlpito, nas eventualidades da sua presença, na ocasionalidade da sua presença, é uma degustação, é só uma pequena dose de uma alimentação espiritual que tanto eu como você precisamos muito. Então não se contente somente com o que você recebe ocasionalmente, mesmo que você seja um frequentador assíduo, esteja conosco nas terças, nas sextas, venha no live e até venha nas duas celebrações, isso pode acontecer. Mesmo assim, tem muito mais alimento para você no seu dia a dia, e é muito importante, mas aqui, você será sempre alimentado pela palavra, amém? Glórias a Ele. E as duas mensagens anteriores, nós falamos das raízes, uma vez que nós estamos fazendo um paralelo, uma analogia entre uma planta e a nossa vida espiritual. Nós tivemos duas ministrações. A primeira falava sobre o sistema secreto de raízes. As raízes são importantes para a planta. Nós vimos que no que tange a uma construção espiritual, a uma existência espiritual, você precisa estar enraizado. As raízes dão sustentação, as raízes buscam fortalecimento e alimentação para a planta. Na ministração seguinte, a segunda, nós vimos sobre o aprofundamento, a hora de ir mais fundo. A planta precisa aprofundar as suas raízes. Por quê? Porque há momentos em que o sistema de chuvas, as chuvas não são frequentes, pode acontecer de não ter um regime de chuvas regular, e a planta, quando se vê desprovida de água na superfície, ela aprofunda as raízes para buscar a umidade mais lá no fundo. Isso faz com que a planta se fortaleça, de maneira que nós entendemos que para nos fortalecer, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E o que nos leva a aprofundar o nosso relacionamento com Deus? As dificuldades, os embates, as provas, as tempestades, tudo aquilo que vem para provar a nossa vida, não é para nos derrubar, mas é para que nós nos aprofundemos. Os grandes momentos de dificuldade, de crise, de conflito, são os melhores momentos para nós nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. Então vimos, raízes são importantes, aprofundar as raízes são importantes, e hoje nós vamos ver que o solo é determinante. O solo em que estamos plantados é determinante. Salmo de número 1, do versículo 1 ao versículo 3, que é o texto base das nossas mensagens, ele por si só já tem uma riqueza de ensinamento que já daria para nós determos-nos nele, ficarmos nele nos alimentando, porque diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você quer ser feliz? Você projeta para a sua vida a felicidade? Ou o seu projeto de vida é ser uma pessoa triste? Você almeja, anseia pela infelicidade? Humanamente, racionalmente falando, ninguém deseja ser infeliz. É claro e é certo que circunstâncias às vezes nos abatem, situações periféricas vêm e muitas vezes roubam a nossa alegria. Isso falando no âmbito da nossa humanidade, mas o texto está falando que o indicativo para ser feliz é aquele que não se deixa influenciar pelo ambiente em qual está inserido. Você pode até conviver com pessoas que não professam a mesma fé que você, não creem no Deus que você crê, não exercitam o amor de Cristo Jesus como você exercita. Ainda assim, eles não podem te influenciar, e você enfrenta isso no seu trabalho, na sua família. Em diversos lugares você encontra pessoas às quais você convive, que muitas vezes até tentam, são esses zombadores, são esses escarnecedores. Às vezes eles não fazem isso até de uma forma ostensiva, porque é raro e é difícil alguém se posicionar como um escarnecedor de Deus. Se bem que o que nós temos visto na nossa sociedade atual são pessoas ostensivamente avultando, corrompendo ritos, ambientes sacros, símbolos sacros de diversas religiões. Realmente está acontecendo, mas não é o normal da sociedade. Então talvez a pessoa não seja desse comportamento, mas assim, ainda assim, o posicionamento dela é de alguém que não tem alinhamento com Deus, e ele se torna então um ímpio. E o texto ainda segue: ao contrário, o princípio é: feliz é o homem. Então ele não comunga com os escarnecedores, ele não se deixa influenciar pela roda dos escarnecedores e pela conduta do ímpio. Ao contrário, sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Você tem tido satisfação na lei do Senhor? Você tem tido prazer e deleite em se alimentar da palavra de Deus? É aquilo que eu falei no começo. Ou para você, essa pequena dose de alimento da palavra tem sido suficiente para te manter fortalecido? O teu prazer, o meu prazer, tem que estar fundamentado na lei do Senhor. Nessa lei, ocasionalmente nós meditamos, eventualmente, aleatoriamente, eu e você meditamos. É isso que diz a palavra? Não. Na sua lei, medita dia e noite. Dia e noite. Não pode ter nada mais importante na sua vida do que a lei do Senhor. E eu não estou dizendo aqui de uma forma muito cuidadosa, pastoral, mas didática, que você deve ler a Bíblia porque é obrigatório, porque você se sente constrangido, porque você pode ser um leitor assíduo da Bíblia, frequente da Bíblia, e não necessariamente tudo que você lê está entrando no seu coração e gerando vida e transformação. A lei, a palavra tem que gerar vida, tem que gerar transformação. A meditação na lei do Senhor é para que ela te transforme, para que ela mude a sua vida. E aí a consequência, qual é a consequência daquele que tem o prazer, o seu prazer na lei do Senhor? Nela medita, nela dedica seu maior interesse. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham,
e tudo que faz prospera. Você foi criado por Deus para ser essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas raízes buscam a umidade vital, mantém verdejante as suas folhas. Você não seca, você não demonstra que a sequidão do mundo, a aridez do mundo está te influenciando, porque você bebe da fonte de amor inesgotável da presença do Senhor. E os frutos, na estação certa, eles virão. Você quer frutificar? Quais são os frutos que você busca no Senhor? Quais são os frutos que você almeja do Senhor? E há uma diversidade gigantesca de possibilidades. De repente, o seu fruto tão almejado, tão desejado, é uma família equilibrada, um relacionamento equilibrado, filhos. Talvez você queira ver na vida dos seus filhos que eles frutifiquem espiritualmente. Talvez o seu desejo em frutificar seja na área financeira, na área profissional. O fato é que a palavra de Deus diz que nós fomos criados por Deus para dar frutos, e frutos não temporários, não frutos que não têm perenidade, que não são perenes, que não morrem, frutos para a eternidade, é o que a palavra de Deus diz. Que os frutos que você busca para a sua vida virão na estação própria, mas que você esteja em alinhamento, que você esteja buscando e se posicionando. E hoje nós falamos solo para raízes fortes. Uma planta precisa ter solo, ela precisa estar plantada no solo para se alimentar, para receber nutrientes, para crescer, para ter vigor. Solo é tão importante quanto as raízes e quanto ao aprofundamento das raízes, porque muitas vezes, como foi o Rodrigo na ministração da palavra da generosidade, fala das sementes que são lançadas pelo semeador, sementes que foram plantadas na rocha, podem até nascer, mas não vão ter raízes que se aprofundam. Você precisa de solo, e nós vamos ver que nós temos algumas possibilidades para nos plantar, algumas possibilidades, uma não exclui a outra, mas que são importantes para eu e você vivenciarmos. A quantidade de uma safra está diretamente relacionada ao solo em que ela foi plantada. Eu me lembro, quando eu era garoto, no estado do Mato Grosso e algumas regiões do Mato Grosso e de Goiás, a terra não tinha valor. Por quê? Porque o solo é um solo arenoso. Eu conheci, meu pai teve uma propriedade com essa característica. E porque é um solo arenoso, com baixa incidência de nutrientes, você não consegue plantar nada nele. Por quê? Porque ele não gera vida, ele é arenoso, ele é ácido, então a planta não sobrevive. Mas um dia, algum pesquisador descobriu um capim chamado braquiária. Já ouviu falar da braquiária? A braquiária salvou o Mato Grosso, salvou Goiás. A braquiária, se jogar uma semente em cima de uma cadeira dessa, é capaz que ela nasce. Pensa um capim teimoso, resistente. Independente do solo, ela consegue gerar vida. E também alguns pesquisadores no Brasil desenvolveram variedades da semente de soja também para esse solo. Então, mesmo sendo um solo pobre de nutrientes, ele consegue gerar vida, porque o homem conseguiu identificar uma semente. A diferença de solos é que faz a diferença da planta, é que gera mais ou menos produtividade. Se você plantar uma planta
lançar uma semente num solo que não é apropriado para aquela semente, ela não vai gerar vida. E hoje nós vamos identificar 3 tipos de solos. Esses 3 tipos de solos, como eu disse, não são exclusividade que você vivencie uma das situações. Um não exclui o outro. Os 3 são absolutamente importantes. Os 3 fazem um conjunto perfeito para você se ver plantado neles, para que você gere vida e para que a sua vida gere frutos. E o primeiro solo que nós identificamos é o solo da intimidade. Solo da intimidade. Mas quando você orar, diz a palavra, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que não é uma condicionante, não é uma possibilidade. Orar não é uma possibilidade na nossa vida. Orar não é um fato aleatório, ocasional. Orar é uma necessidade. Orar é uma consequência de desejo. Orar a Deus é uma busca por uma intimidade. Por quê? Porque é a mesma relação que nós podemos fazer entre os filhos, as crianças, em relação aos pais. Nós fizemos uma ministração aqui há algum tempo atrás sobre a oração. A oração, na oração, você não precisa dar conhecimento a Deus daquilo que você precisa. Deus já sabe. Deus já sabe. Mas então por que orar? Para que você adquira a certeza no seu coração de que Deus está ouvindo você, de que Deus quer ter esse relacionamento. O que a palavra está dizendo é, olha, no momento em que você for orar, no momento em que você precisa orar, porque como eu disse com a criança, os pais fazem de tudo para favorecer os filhos, é um instinto natural. A palavra de Deus diz isso. Nos compara como pessoas más, que ainda assim sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. É a Bíblia que diz: vós sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Mas é bom, a gente se sente útil, é um sentimento bom para o pai quando ele consegue favorecer o filho. Mas um pai gosta muito, uma mãe gosta muito quando o filho o procura, não para pedir, mas apenas e tão somente para manifestar a alegria, o prazer do relacionamento. Como é bom ter a presença de um filho que manifesta: olha, papai, mamãe, eu amo a sua presença, eu amo estar com você, eu amo conviver com você, eu gosto de conversar com você. Você sabe o que teu filho precisa, mas você gosta que ele te procure não só para pedir as coisas. Por isso que o solo da intimidade é o solo daqueles que buscam o Senhor numa intimidade, no secreto. A palavra está dizendo: olha, você entra no teu secreto, no seu quarto, no seu momento de intimidade, para conversar com Deus. Mas como fazer isso, pastor, numa vida tão dinâmica? Como fazer isso numa vida tão acelerada, tão cheia de atribuições? A gente foi acrescentando tantas rotinas na nossa vida, que a gente às vezes olha assim e fala: bom, eu não tenho tempo nem para mim. Sim, é verdade. Mas sabe o que acontece? Todos nós temos as mesmas 24 horas. E eu falei de manhã que na vida nós vamos estabelecendo uma formatação de vida particular. Você adquire uma formatação, um padrão de vida, que ele muda conforme a sua dinâmica de vida muda. Você hoje é solteiro, mas você tem um padrão de existência, você tem uma rotina existencial.
você faz as suas coisas, você vive a sua vida num padrão que é segundo aquilo que lhe agrada ou é segundo a sua necessidade, mas é padronizado, é aonde você se encaixou. Aí você se casa, essa formatação muda, ela passa por um ajuste, porque agora é uma vida de casado, é um casal, tem uma dinâmica diferente, mas ainda assim vive uma formatação. Aí vem filhos, uma nova reconfiguração, e a gente coloca nessa padronização, nessa configuração chamada vida individual de cada um, nós colocamos muita coisa, nós vamos introduzindo um monte de rotinas, e olha que a gente vê, aonde está o tempo da intimidade? Aonde está o tempo de uma intimidade num particular com Deus? Não tem, tem um monte de coisa, e às vezes a gente olha e fala, não dá para abrir mão de nada. Será? Nós vivemos quase 2 anos de pandemia, que mostrou para todos nós, que a vida sim pode passar por mudanças, que a vida sim pode passar por drásticas mudanças, e ainda assim nós saímos diferentes, nós podemos sobreviver, nós conseguimos sobreviver. Então o que a palavra está dizendo aqui, olha, se você quer ser uma árvore frutífera, se você quer estar enraizado e aprofundando as suas raízes, você tem que estar no solo da intimidade com Deus. Tem muita gente que está na aridez de um relacionamento com Deus, vive um relacionamento superficial. Ora, se eu comparo uma planta com a minha vida, e a minha vida no relacionamento com Deus é de uma superficialidade extrema, isso traduz o quê? Que as minhas raízes de relacionamento com Deus são frágeis, elas não se aprofundam, e o solo em que eu estou não é o solo da intimidade. Toda essa planta da minha vida está comprometida. Conseguem discernir? Conseguem entender que o relacionamento de intimidade com Deus é vital? É vital. Não será nesse púlpito exclusivamente que você vai se aprofundar no relacionamento com Deus. O nosso trabalho pastoral, que eu diluo ele, eu transfiro ele para a equipe de ministros, para a liderança de ministérios. Eu tenho insistido, falo, vocês são pastores do vosso ministério, vocês têm que cuidar das vidas, porque não será exclusivamente da manifestação desse púlpito que vai te levar para o ambiente da intimidade. Não gera intimidade, pode te incentivar, que é o que eu estou tentando fazer, que é o que o Espírito Santo ministra no seu coração. Você precisa da intimidade, mas não é a intimidade de um relacionamento particular comigo. Muita gente acha e faz um link emocional entre pessoas. É óbvio que nós precisamos, e nós vamos ver que tem um solo para nós vivenciarmos isso. Mas se você tiver que criar intimidade, não que eu não goste da intimidade com você, é que eu, humanamente falando, primeiro, eu não consigo, e segundo, eu sou falho. Então não lance suas raízes na minha vida, não linke as suas raízes na minha vida, porque eu e você vamos cair, eu e você, porque eu sou planta como você, eu careço tanto quanto você. Meu maior desafio é o seu maior desafio. Esse é o maior desafio do cristão. Sabe qual é o maior desafio do cristão? Não é a luta contra o pecado. A maior luta do cristão, o maior desafio do cristão é a intimidade, é ter intimidade com Deus. Essa é a maior luta, é ter intimidade. É no secreto que Deus nos encontra e desenvolve nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para frutos que durem. É no secreto. Você quer ter frutos que durem para a sua vida? Você quer gerar frutos? Vá para o secreto. Sabe por que é importante você ir para o secreto? É porque é lá que você encontra Deus. Pastor, o que é esse secreto?
é aquele momento só seu com Deus. Como você faz isso? Qual é o momento? Qual é o ambiente? Cada um vai ter uma possibilidade. Eu me lembro de uma referência que eu vi de uma mãe americana morava num apartamento muito pequeno, com muitos filhos. E no momento em que ela precisava ter intimidade com Deus, numa casa dominada por crianças barulhentas, ela ia para o quarto e se cobria com um lençol. No entendimento dela, aquele era o momento do seu secreto. Por 22 anos eu trabalhei numa empresa, eu viajava praticamente todos os dias. E quando o Senhor me atraiu a sua presença novamente, se tornou prazeroso, nas viagens que eu fazia, entrar na intimidade com Deus. Eu só não fechava o olho, porque aí fica complicado. Haja visto que eu estou aqui. Então você pode estar pedalando, né, com o pessoal da bike. Você pode estar jogando bola. Estar na intimidade com Deus é o seu momento, mas é um momento seu. Você pode ser aquela pessoa que tem um sono determinante. Você tem uma chave de liga e desliga. A hora que você dorme, o céu, a casa pode cair, podem fazer uma cirurgia em você, que você não vai acordar, e de repente você começou a acordar às 3 horas da manhã, e não tem esse costume, você não é essa pessoa. Deus está falando: olha, esse momento eu quero ter intimidade contigo. Se você não é de acordar às madrugadas, e você tem acordado, entenda, o Espírito Santo está te chamando para ter um momento de intimidade. Intimidade é onde você encontra Deus, Deus está lá. Eu falei, no último face a face que eu trabalhei, foi em Araçatuba. Eu não durmo bem na minha cama. Na minha cama eu já não durmo bem, que dirá em camas estranhas. E na primeira noite me colocaram no beliche, num quarto do beliche. Até aí tudo bem, o problema era um beliche superior. Eu falei, bom, eu já sei que eu não vou dormir. Agora o cara que está aqui embaixo, ele também não vai dormir. E não dormiu, misericórdia dele, porque eu levantei 3 vezes. Eu desci daquele beliche 3 vezes. É a minha rotina. Aí me mudaram de quarto, me colocaram num outro quarto. Não me senti excluído não, sabe? Cada um com seus problemas, né? Eu desse tamanho, me colocar na parte superior de um beliche foi uma insanidade. Me colocaram num outro quarto, numa cama térrea. 3 horas da manhã, eu lutava por sono, eu lutava para dormir, e eu sabia que eu não ia conseguir dormir. O que eu fiz? A torre de oração estava a 20 metros da onde eu estava. Eu fui para a torre de oração, e na madrugada o Senhor falou muito comigo, e eu passei aquelas horas, até o amanhecer do dia, na presença do Senhor. Foi maravilhoso. Eu recebi ali apontamentos espirituais, que foram importantíssimos para a minha vida, inclusive para a minha vida pastoral. O Senhor quer te encontrar na intimidade com Ele. Não despreze, busque como algo desejável, viver essa intimidade, estar nesse solo da intimidade. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, diz a palavra. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nunca encontraremos, você nunca vai encontrar satisfação fora da presença de Deus. Você pode encontrar prazer, a sua carne pode encontrar prazer. A minha carne encontrava prazer longe da presença do Senhor. Uma coisa é satisfazer a carne, outra coisa é satisfazer o espírito. Você nunca vai satisfazer o espírito, você nunca vai ter satisfação espiritual plena sem ter intimidade com Deus. E é tudo uma questão de o que eu e você queremos. Sim, queridos, não é o que Deus quer. O que Deus quer nesse quesito já está estabelecido, já está determinado. Ele deseja, Ele almeja te encontrar
no momento de intimidade, Ele tem prazer nesse momento de intimidade. O que falta então? O que falta então, se o Pai quer, se o Pai deseja, se o Pai aguarda, o que falta então? Eu e você irmos até a presença dEle. Eu e você. Nós temos visto testemunhos maravilhosos de pessoas que têm experimentado esse encontro maravilhoso de uma intimidade profunda com o Senhor. Alguns passos práticos para desenvolvermos o solo da intimidade. Primeiro, ore. Pratique a oração. Ore incessantemente. Algumas pessoas às vezes me procuram: pastor, eu não sei como orar. E eu fico conversando com a pessoa: olha, sabe que isso que nós estamos fazendo aqui, você não sente confiança em mim para nós estarmos conversando, e você está abrindo o seu coração? Falar com Deus é fazer da mesma forma. Orar é abrir o coração para o Pai. Ore, ore, tenha uma rotina de oração. O Senhor conhece todas as coisas sobre sua vida, mas Ele quer que você o busque. Ele quer, Ele deseja, porque para Ele é necessário, não para nós é necessário. Quando eu oro, eu entro em conexão com Deus, que já está pronto para me ouvir. Leia a palavra. Você quer ser plantado num solo de intimidade? Ore, mas também leia a palavra. A palavra é em fundamento, ela é importante, ela é indispensável. Leia a palavra, mas permita que a palavra leia você. Entenda que na leitura da palavra, no desejo de aprender da palavra, o Espírito Santo, o autor da palavra, estará presente para te ensinar. Medite na palavra. Algumas seitas, algumas filosofias falam muito de meditação. E para meditar, segundo esses conceitos, você tem que esvaziar a sua mente. A meditação do crente é para ser cheio, para se encher da palavra. Meditar é entrar numa profundidade de um interesse, de conhecimento. Pratique a presença. Não é só no momento devocional. Sabe, eu acho que o nosso grande erro é achar que há momentos específicos em que nós nos revestimos de uma liturgia ou de uma vestimenta cristã, e agora é o momento da oração, agora é o momento da leitura da palavra, agora é o momento da intimidade. E parece que a gente quer tentar viver como crente essa dualidade, ora tendo um momento de presença, de intimidade, leitura e oração, e ora vivendo a vida. Quando Deus nos fala: olha, 100% da sua vida, 100% do seu tempo, 100% da sua existência é para mim, é para a minha presença, é para o meu deleite, é para você estar se alimentando e desfrutando da minha presença. E segundo e por último, mova-se. A vida cristã é dinamismo. Vida cristã não é estática. Tem gente que opta por viver estaticamente a vida cristã. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes você pode estar olhando para si mesmo hoje e fazendo um comparativo, como eu muitas vezes posso fazer. Olha, da onde eu estava, a vida que eu levava, do jeito que eu vivia, para onde eu estou, já teve mudança, já está bom. Hoje eu vivo algo diferente, hoje eu vivo de uma presença, hoje eu vivo algo diferente, eu já tenho uma intimidade, houve transformação na minha vida, legal, glória a Deus por isso. A questão é, você vai ficar aí onde você está? Esse lugar que você está é o fim da sua história? Esse lugar em que você chegou, que você olha para o seu passado, até um passado recente, fala: não, já houve melhoria, já houve transformação.
Glória a Deus por isso. Mas acabou? O agir de Deus na sua vida acabou? O propósito de Deus para a sua vida acabou? Você chegou no ponto, Deus falou com você? Deus falou com você em algum momento? Olha, filho, eu te tirei lá do lamaçal do pecado, eu te tirei daquela vida dissoluta, eu te tirei daquela influência do mal, eu te tirei do ambiente do pecado, te trouxe para a minha presença, tratei suas feridas, limpei, troquei suas roupas, coloquei roupas limpas, purificadas pelo sangue de Jesus na sua vida. Sabe, filho, mas olha, agora você fica quietinho aí no seu canto. Agora você para, a sua vida para, porque da onde eu te tirei até onde eu te trouxe é o que eu tinha para fazer na sua vida. Alguém ouviu Deus falar isso? Alguém ouviu Deus falando com você? Na palavra você encontrou algo semelhante que limita Deus na sua vida, que limita o agir de Deus na sua vida, que estabelece um limite para um propósito de agir de Deus na sua vida? Alguém encontrou? Eu acho que não, porque não corresponde com o dinamismo de Deus, não corresponde com a identidade de Deus. Vida cristã é vida de atividade, é vida de ação, é vida de impulsionamento, é vida de trabalho. Às vezes até eu recebo submisso à visão de cada um. Pessoas que manifestam: pastor, eu estou cansado, pastor, eu vou abrir mão do ministério A, B ou C. Eu orei, senti no coração, nunca eu vou confrontar, eu vou questionar quem quer que seja, que esteja na minha presença, me procure e fale: olha, Deus falou comigo e falou para eu fazer assim. Se Deus falou com você, assunto resolvido. Fico feliz porque Deus tem falado com as ovelhas. Me alegro de saber que Deus falou com você, porque Deus fala pela intimidade, Deus fala pelo compromisso, Deus fala por aqueles corações que o buscam em espírito e em verdade. E se você se encontra nesse ambiente, se você se encontra posicionado e Deus tem falado com você, eu respeito. Eu sei que para a minha vida o Senhor ainda tem muito a fazer. Eu sei que para a minha vida Deus ainda tem muito trabalho. Vida cristã é vida de trabalho. Vida cristã é vida de quem lança a mão do arado, pega no cabo da enxada para ficar mais fácil a visão, e não olha para trás. Porque quando eu olho para trás, eu vejo uma vida de alguém que não servia ao Senhor, de um inútil, de um inativo, de um homem fora de propósito, que desperdiçou, como o filho pródigo desperdiçou a sua herança dissolutamente. Eu desperdicei muito tempo da minha vida, tempo que Deus tinha um propósito para mim. Hoje eu não posso fazer mais isso, porque eu sei que eu não tenho tempo para desperdiçar. O tempo para mim, em relação ao propósito de Deus para a minha vida, é precioso. Eu preciso estar 100% comprometido com o Senhor. Mas essa é a minha história, esse é o meu momento. Mas Deus fala para você: eu não te chamei para ficar parado, eu não te chamei para ficar estático, eu não te resgatei, eu não enviei meu filho, meu único filho, para morrer numa cruz, para salvar a sua vida, para você viver uma vida de contemplação, para você viver uma vida estática, parada. Eu te chamei para grandes obras, eu te chamei para realizar grandes coisas com a sua vida. Quais são essas grandes coisas? Vai para o secreto e conversa com Deus. Tem um lugar para você no reino. Deus tem um grande mover, Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Faça cada um desses princípios por disciplina e necessidade, até que ele se torne um prazer. Sim, Dr. Rafael está aqui. Tem coisa na nossa vida, na atividade física,
que não dá vontade de fazer, né? No começo você quer matar o teu instrutor, você quer vender a bicicleta. O Wesley está lá, preparado para ouvir as minhas lamúrias. Estamos num propósito aí de um condicionamento físico, né? O Dr. Rafael é um profissional dessa área. Então, você vai a primeira vez, você está como eu, sedentário, e vamos pedalar. Vamos pedalar 14 quilômetros, como o pessoal fez agora. Quando você chega, a vontade que você tem é de jogar a bicicleta fora, vender a bicicleta, dar de presente para alguém. Você vai na academia depois de tempos de inatividade, até o cílio dos seus olhos vão doer, até os pensamentos serão dolorosos, mas você está determinado, e você vai no outro dia, porque você determinou, eu vou fazer isso. É a mesma coisa. Hoje você não consegue orar mais do que 5 minutos, ore os 5 minutos. Você não consegue ler mais do que 2 versículos, leia os 2 versículos. Faça por obrigação, como uma rotina, como algo que você determinou a fazer. Logo se tornará um prazer. Logo 5 minutos não serão suficientes. Surgirá no seu coração um desejo de se aprofundar num tempo de oração. Logo 2 versículos se transformam em 2 capítulos, em 4, em 5 capítulos. Logo o tempo de intimidade, que era 10 minutos, se tornou em 1 hora, porque gerou prazer. O nosso organismo libera os hormônios de prazer quando você se exercita o seu corpo. Você cansou o seu corpo, mas você se sente prazer, no sentimento de prazer. É assim que o teu organismo reage. O teu espírito, o teu entendimento vai gerar da mesma forma. Não importa como você vai começar essas rotinas para entrar num ambiente de intimidade, mas faça. Se você não está fazendo, você está desperdiçando a grande chamada para a intimidade. Segundo solo do serviço. João capítulo 13, 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Somos chamados para servir. O solo do serviço é o solo de fortalecimento, de crescimento. Serviço é materialização da fé. Imagine o seguinte cenário: nós temos aqui na igreja o Ministério do Amor. Próximo final de semana vamos fazer a distribuição das cestas básicas. Inclusive, se você ainda tem cestas básicas para doar, ainda dá tempo, próximo sábado. Mas vamos imaginar que alguma pessoa chegue para você, alguém que te conhece, um vizinho, ou alguém aleatório, e fala: cara, eu sei que você é crente, eu sei que você crê no Senhor Jesus, eu sei que você serve a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em casa acabou tudo, não tem comida na minha casa. Eu tenho 2 filhos e não tem comida na minha casa. E aí você, como um bom cristão cheio de fé, você foi alcançado pelo poder de Jesus, pelo amor de Jesus. O sangue de Jesus te alcançou, e você, como um bom cristão, faz o quê? Senta aí, meu irmão, eu vou orar por você. Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida do meu irmão, supre as suas necessidades, segundo a tua riqueza em glória, manifesta sobre ele a tua generosidade, em nome de Jesus. Vai em paz, meu irmão, vai em paz. Ele está com fome, não tem nada na casa dele, e você diz que você tem fé, que Jesus transformou o seu coração. Isso tem que traduzir em ações. O seu amor por Jesus
tem que traduzir em serviço. A sua fé tem que se materializar em obras, porque senão é uma fé particular, exclusiva sua. É como se você tivesse pego a salvação em Cristo Jesus, recebeu e falou: agora eu tenho a salvação, nada mais importa, nada mais importa, porque eu já sou salvo. Amém, se você foi salvo por Cristo Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa: um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor para sermos julgados, sabe pelo quê? Pelas nossas obras. Sim, obras não fazem você ser salvo, mas a salvação tem que gerar obras, para que quando você estiver diante do Redentor, aquele que te comprou com o sangue, você apresente: olha, eu fiz tudo isso, toda a minha vida eu dediquei para alcançar, para abençoar, para transformar vidas. Os 5 talentos que o Senhor me deu, eu transformei em 10. Obras são necessárias para aqueles que são salvos. O serviço nos leva à grandeza. Servir ao Senhor te leva à grandeza de um relacionamento com Ele. E quando eu falo grandeza, a grandeza não está aqui, viu? A grandeza da igreja não está aqui, porque tem muita gente servindo ao Senhor, imperceptível. As pessoas muitas vezes não estão vendo, mas o Senhor está vendo. Lembram-se de José? José era o queridinho da casa dos seus pais. José era o filho amado do seu pai. E José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, porque tinham inveja dele. E diante de um cenário tão trágico, José, que tinha já revelações de sonho, ele cultivava uma intimidade com Deus, ele não abandonou o Senhor. Ele foi vendido, foi cair como escravo aonde? Na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele falou: quer saber, eu sou escravo, fui tirado da casa dos meus pais, então quer saber de uma coisa? Eu não quero nem saber, eu vou viver a vida do jeito que dá. Se ele tivesse pensado assim, ele teria sucumbido às tentações da mulher de Potifar. Ali ele continuou servindo ao Senhor. E como é que ele servia ao Senhor? Como ele se mantinha servindo ao Senhor? Servindo a Potifar. Potifar detinha o senhorio dele como senhor dele como escravo, mas o senhor da vida dele era Deus. Se já era ruim o cenário, ele vai para uma prisão. Ali ele continua servindo ao Senhor, abençoando as pessoas que estavam com ele. E de uma pessoa que foi vendido como escravo, cuja vida poderia ter sido destruída, emocionalmente arrebentada, ele vai para o palácio de Faraó, se torna o 2º homem em importância no Egito. E quando ele ascendeu a essa posição tão elevada, o que ele continuou fazendo? Ele continuou servindo ao Senhor. Servir ao Senhor te leva para lugares altos. Servir a Deus te coloca em lugares altos. Lugares altos são os lugares que o Senhor vai estabelecer na sua vida. Não pense nos conceitos dos homens, não busque as referências humanas para imaginar quais são os lugares altos. Eu posso afirmar para você: Deus tem grandes lugares para colocar a sua vida. A grandeza só é acessada através do serviço. O caminho rumo à grandeza, o caminho rumo à grandeza é trilhado por atos de serviço. O crente serve, o filho de Deus serve. Você foi chamado para servir, porque assim Jesus fez. Jesus, que vivia na glória do Pai, na presença de Deus. A palavra de Deus diz que não tendo como usurpação ser igual ao Deus,
abriu mão da sua condição divina, veio como homem, em tudo foi obediente ao Pai, para te servir, para nos servir e para nos levar, para nos atrair até a sua maravilhosa presença. Jesus foi o maior líder. Hoje ele está entronizado nos céus, governa sobre as nações, mas ele sempre nos deu o exemplo: seja servo. Você quer ser grande no reino? Não grande à luz dos homens, não grande segundo o conceito dos homens. Você quer ser grande aos olhos do Senhor? Seja o maior servo. A quem você vai servir? Qual é a referência que Jesus dá em relação a identificar o próximo? O próximo é aquele que necessita de você. Sirva aquele que necessita de você. Sirva no ambiente que necessitam dos filhos de Deus. Sirva no ambiente onde a glória de Cristo Jesus precisa ser manifesta. Seja um servo. E por último, solo da comunidade, da eclésia, da igreja. Tem muita gente que quer frutificar, que quer gerar frutos, desconectado da comunhão, quer ser frutífero, mas quer se afastar, quer ser frutífero, mas não está ligado ao corpo. Olha o que a palavra diz, em Efésios 4, do versículo 15 ao 16: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Quais são os membros do corpo? A igreja. E cada um tem uma função. Não tem uma função mais ou menos importante. Eu não posso falar para o meu dedinho mindinho: cara, você é tão insignificante, acho que você não tem nenhuma função necessária no meu corpo. Tira o teu dedinho mindinho. Primeiro você vai passar por um processo muito doloroso, e rapidamente você vai falar: poxa, ele faz falta. Todo o corpo devidamente alinhado e ajustado, conectado em amor com a cabeça que é Cristo, gera crescimento. Você só vai crescer, você só vai frutificar, você só vai experimentar o que Deus tem como propósito de uma frutificação na sua vida, se você estiver fincado, plantado no solo da comunidade. Não há poder no isolamento. Tem pessoas que preferem se isolar, tem pessoas que preferem viver distanciadas. Eu fui machucado pela igreja, a igreja me machucou. Talvez você se sinta machucado inclusive por essa igreja. Lugares em que nós somos machucados são os lugares em que seremos curados. Mas deixa eu falar uma coisa: você pode ter sido machucado por homens, você pode ter o teu coração hoje ferido, porque numa expectativa humana você não foi correspondido, você foi decepcionado, e você se sente machucado. Por isso que você tem um pé atrás com relação à igreja. As suas experiências anteriores foram ruins, você confiou em pessoas e pessoas te decepcionaram. Você criou expectativas em relação a pessoas e essas pessoas não corresponderam a essa expectativa. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você: o que Deus tem a ver com essa história? Aonde Deus te decepcionou? Aonde Deus falhou com você? Aonde Cristo Jesus falhou com você? Aonde o Espírito Santo de Deus falhou com você? Homens falham. Eu estou lendo um livro que está sendo muito importante para mim, Pastor Imperfeito, é o título do livro.
fala da humanidade pastoral, fala das fragilidades pastorais que nós temos que conviver. Como homem, eu tenho as minhas fragilidades, e como homem eu posso não corresponder, ou eu posso te atingir. Mas fica a pergunta para você que tem pensado em se afastar da igreja, tem pensado em desistir, tem pensado em viver uma vida desconectada de uma cobertura espiritual, desconectada do corpo de Cristo, que Deus tem, o que Deus fez para você, o que Jesus fez que te decepcionou, para você ter esse pensamento. Você não está aqui por conta de homens, você não vai à presença do Senhor, você não veio aqui para cultuar homens, você veio aqui para glorificar a Deus, e eu tenho absoluta certeza, Deus nunca falhou com você, Deus nunca falhou com você. Nunca desista do amor de Jesus, nunca desista. Sabe, o Senhor escolheu um homem para ser um referencial da sua igreja. Esse homem tinha muitas falhas, Pedro tinha muitas falhas, Pedro faltava com a verdade, ele tinha pouca fé, era cheio de dúvidas, tinha um temperamento forte demais, tinha um caráter infiel, decepcionante, ele era emocionalmente instável, ele era cego e cheio de egoísmo, e ele tinha remorso no coração. Essa era a construção desse homem chamado Pedro. Ainda assim, por uma resposta que ele dá em alinhamento com o Espírito Santo de Deus, Jesus fala: olha, sob essa resposta, sob essa sua visão, a igreja será edificada. Mas ele continuava tendo todas essas características, todos esses defeitos. Ainda assim, Jesus olhou para ele e falou: tem virtude aí, tem possibilidades aí, tem grandeza aí. Por trás dessa carapaça de um homem imperfeito, tem um coração que eu vou usar, tem um homem que eu vou elevar, tem um homem que será muito importante na minha obra. Num dia determinado, numa praia qualquer, Jesus tem um encontro com esse homem, o homem que o negou, o homem que tinha um comportamento tão instável. Se encontra Jesus numa praia, e por 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, uma vez que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quanto você ama Jesus? Porque Jesus não falhou com você, Pedro falhou com Jesus. Pedro, todos os discípulos, todos nós, eu e você, temos manifestado o comportamento de Pedro recorrentemente, temos falhado com Jesus. Ainda assim, Jesus fala para mim e para você: eu estou te esperando numa praia de um relacionamento de intimidade, para dizer para você: você me ama, para trazer no seu coração a convicção de que esse amor nos une. E se você sente que ama a Jesus, que é o fundamental para estar enraizado num relacionamento, você vai conseguir amar o seu irmão. Nós somos chamados para amar uns aos outros. Jesus nunca fechou o seu coração para amar a Pedro, Jesus nunca fechou o coração para amar a você. Ele te conhece, Ele conhece cada um de nós, sabe das nossas limitações, impossibilidades, defeitos. Ainda assim, Ele olha para mim e para você: olha, tem aí uma grande pessoa para eu utilizar no meu reino. Quanto você está disposto a viver esse momento? Quanto você deseja viver esse momento? Quanto seu coração deseja viver dessa intimidade com o Senhor? Fiquem em pé, fiquem em pé.
E não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, Cristo Jesus que trouxe nessa noite para manifestar no seu coração um chamado para o tempo de intimidade. Nunca será tão necessário, nunca foi tão necessário viver a intimidade com Cristo. Você precisa construir isso num desejo ardente, do querer no seu coração. Eu quero viver essa intimidade. Eu quero ser árvore frutífera. Eu quero estar plantado junto a ribeiro de águas. Quero ter raízes profundas. Mas eu quero viver a intimidade. Eu quero estar plantado no solo de servir ao Senhor. E eu quero estar junto com a igreja de Cristo Jesus, andando e servindo nesse santo propósito. Se você está aqui essa noite, mas ainda nunca manifestou no seu coração uma entrega sincera, um desejo ardente de se entregar a Cristo Jesus como seu Salvador, você quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, e você entendeu, Cristo Jesus está te chamando para viver isso, para se entregar a Ele. Aonde você está, levante a sua mão, manifeste: olha, eu aceito Jesus, eu estou aceitando Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Há alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Mas se você também já tem Jesus no seu Salvador, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, mas ainda assim entende, à luz da palavra, eu preciso viver um tempo de mais intimidade, eu preciso viver num aprofundamento, eu preciso estar enraizado em Cristo Jesus, o meu Salvador. Aonde você está? Entre agora numa intimidade. É o tempo da busca da intimidade. Comece a falar com Deus: Senhor, eu preciso viver isso, eu necessito viver isso. Senhor, vem na minha vida, manifesta, Senhor, na minha vida a tua glória, a tua grandeza, a tua majestade. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Senhor, nós nunca deixaremos de te adorar. A tua igreja se une para adorar o teu santo nome. Eu desejo essa intimidade. Eu desejo estar plantado na intimidade contigo. Me coloca em solos fortes. Me planta, Senhor, na tua presença. Me planta, Senhor, na intimidade. Me leva, Senhor, a conhecer-te mais e mais, momento a momento. Eu preciso te conhecer mais e mais, mais e mais. Ser consumido por tua glória, me batiza com teu fogo. Eu quero ser consumido por tua glória. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos na tua presença. Te exaltamos e te glorificamos, porque em todas as coisas reconhecemos a tua mão poderosa a nos conduzir. Seja o Senhor a governar sobre nossos corações, mas faz conosco, Senhor, um alinhamento. Faz conosco, Senhor,
um posicionamento. Opera, Senhor, nas nossas emoções. Opera, Senhor, nos nossos corações, para que em tudo estejamos alicerçados na Tua palavra e num relacionamento sincero contigo. Muito obrigado, Senhor. Nunca deixaremos de Te exaltar, nunca deixaremos de Te glorificar. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o nome do Teu Filho Jesus. Ao Senhor honra, glória, louvor e exaltação, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia.